Oxente, cabra bom, tu voltou mesmo, foi? Seja muito bem-vindo a esse canal onde a gente mistura filosofia com farinha política com pitaco, Bíblia com bom senso e mete o dedo na ferida. Mesmo que doa em quem se faz de santinho do pau oco. Obrigado por você, minha flor de mandacaru, ter voltado para mais um vídeo. E o tema de hoje é daqueles que dá pano para manga, polêmica para fofoqueiro e desespero para progressista de cafuné universitário. A gloriosa e às vezes vergonhosa Universidade Federal de Pernambuco. Sim, a UFPE. Aquela mesma que já pariu médico, poeta, jurista, corrupto e militante com diploma. Vamos conversar sobre os méritos, os podres, os dramas e os escândalos, sem esquecer da Bíblia, do Olavo, de Aristóteles e do forró de raiz. Vamos embora? 1. O Mosteiro do Saber e a baderna disfarçada de pensamento crítico. A UFPE, criada lá pelos idos do século passado, nasceu como Catedral do Saber no meio do sertão das ideias. E não se pode negar, ela tem sua glória sim. Tem curso de engenharia que é orgulho nacional, medicina que forma doutor de responsa e pesquisa que já salvou gente e até bicho em extinção. É como diz o povo, o que é bom, a gente diz. O que é ruim, a gente grita. Segundo o ranking da Folha de São Paulo, essa bendita universidade bate no peito e diz com razão: sou uma das melhores do Nordeste. E é mesmo. Tem doutor que estuda bactéria como se fosse verso de Drummond. Tem laboratório moderno, professor de primeira e aluno que não se vende por um prato de política identitária. Mas, como dizia o velho Chesterton, quando as coisas deixam de fazer sentido, não é só burrice, é projeto. E projeto é o que não falta nos corredores da UFPE. Só que alguns deles, infelizmente, mais parecem roteiro de filme B bolivariano. 2. A praça é do povo e a universidade é do partido. Hoje em dia, entrar na UFPE é muitas vezes atravessar o portal de Nárnia da militância. Não é raro ver mais cartaz de Che Guevara do que livro de Aristóteles. As assembleias estudantis têm mais pauta de banheiro unissex do que de bibliotecas com acervo decente. E professor que ousa citar Edmund Burke ou mesmo Santo Agostinho é olhado como se tivesse descido de Marte numa nave evangélica. Aliás, Aristóteles mesmo já dizia: a ignorância é a causa do medo. E o que tem de aluno que teme pensamento conservador? É como se ler a Bíblia na sala de aula fosse crime de ódio, mas citar Karl Marx em poesia de cordel fosse resistência artística. E por falar em Bíblia, deixa eu te lembrar de uma passagem que cai como uma luva. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Pois é, Isaías já denunciava o relativismo moral que hoje anda de macacão e crachá de bolsista. 3. As capitanias hereditárias da burocracia federal. Agora, meu povo, senta que lá vem história. Ou melhor, história com I mesmo, que é para ressaltar o absurdo. A UFPE, como toda instituição federal, é filha legítima da burocracia estatal. Papelada até para marcar presença, edital com 3 vírgulas erradas e um protocolo que parece feito por Kafka em dia de raiva. Tem aluno que se forma em engenharia de produção, mas desiste de produzir qualquer coisa só de ter que preencher o histórico acadêmico na internet. E tem curso que só não fecha porque ninguém entendeu o que foi decidido na última reunião do colegiado. Aliás, quem nunca viu uma greve de professor por reajuste de 2% enquanto a biblioteca desaba e o laboratório está com o microscópio da era de Dom Pedro II? 4. Quando o orgulho vira vergonha. Escândalos que envergonham o Capibaribe. Agora, segura essa. A UFPE em si pode até não ser palco direto de corrupção, mas tem seus filhos pródigos. E que filhos, hein? Pedro Correia, aquele doutor da medicina que trocou o bisturi pelo mensalão, era aluno da UFPE. Correia, aquele doutor da medicina que trocou o bisturi pelo mensalão, era aluno da UFPE. Um exemplo clássico de como o saber sem virtude é só vaidade.
Como dizia Olavo, um idiota com diploma é apenas um idiota perigoso. Pedro Correia foi parar atrás das grades com a moral mais baixa que o Rio Beberibe em época de seca. Foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A tríade da República Brasileira moderna. Silas Rondeau, também egresso da UFPE, virou ministro e caiu como jaca podre da goiabeira. Da UFPE, virou ministro e caiu como jaca podre da goiabeira. Acusado de fraude em licitações, terminou renunciando ao cargo. Um engenheiro que preferiu construir pontes para o crime do que para o bem comum. E o mais bonito é que nenhum desses senhores foi expulso da memória institucional da universidade. Pelo contrário, há quem o cite com certo ar de, olha, um filho da casa que chegou lá. Mesmo que esse lá seja a cela 27 do presídio da Papuda. 5. A filosofia no sertão das ideias. Vamos filosofar um tiquinho? Olavo de Carvalho dizia que todo problema político é, antes de tudo, um problema moral. E quando uma universidade vira palanque ideológico, ela deixa de formar cidadão para formar militante. A educação vira ferramenta de engenharia social e o saber vira servo do partidarismo. E como fica o futuro do país, hein? Como vamos reconstruir uma civilização se a UFP precisa urgente de um choque de realidade moral? Precisa reaprender que ensinar é transmitir sabedoria, não panfleto. E que professor que doutrina aluno, em vez de formar o pensamento, é como médico que mata paciente com receita de homeopatia ideológica. 6. Moral da história. Entre um diploma e um dízimo ideológico. Pois bem, minha gente, a UFPE é sim um patrimônio do Brasil. Mas, como todo patrimônio, precisa ser zelado, cuidado, limpo das pragas. E a maior praga que corrói as universidades hoje não é a falta de verba, mas a falta de vergonha, de verdade e de valores. É possível recuperar a UFPE? Sim, com coragem, fé, trabalho duro e um bom exorcismo cultural. E é como dizia minha avó Benedita lá de Caruaru: menino, diploma sem juízo é só papel para enrolar peixe. 7. E agora, o que tu acha? Chegamos ao fim, minha gente boa. Se você ficou comigo até agora, eu lhe agradeço de coração. Foi um prazer fazer esse passeio pelas glórias e misérias da nossa Universidade Federal de Pernambuco, que ainda tem salvação. Mas só se o povo deixar de ser trouxa e voltar a valorizar a verdade acima da ideologia. E agora, eu te pergunto, tu acha que a UFP ainda forma cidadão ou só militante com grife de doutor? Deixa tua opinião nos comentários que eu quero muito saber. E claro, curte esse vídeo. Compartilha com aquele amigo que fez federal e hoje vive de panfleto socialista e se inscreve no canal Pernambucando por Aí, onde a gente diz o que ninguém mais tem coragem de dizer. E ainda faz isso rindo com fé e farinha. Um cheiro no cangote de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Ele permitir.